Você sabia que a cada minuto, mais de 40 milhões de mensagens são trocadas em aplicativos? Só nas redes sociais, mais de 145 mil fotos são publicadas e 340 mil novos stories são postados. O Brasil está entre os países do mundo em que as pessoas mais passam tempo utilizando a internet. Um relatório publicado em 2024 mostrou que os brasileiros passam em média 9 horas por dia na internet, o que coloca o país em segundo no ranking mundial. Com muitos dados circulando na internet, alguns problemas se intensificam. Estamos falando das fake news, conhecidas também como notícias falsas. O Comitê Gestor da Internet no Brasil divulgou uma pesquisa que mostra que 43% das crianças e jovens de 9 a 17 anos não sabem checar se uma informação está correta. Uma das formas de resolver esse problema ocorre com a chamada literacia digital ou educação midiática. Essa ação vai além de saber mexer no celular, utilizar as redes sociais ou acessar a internet, mas representa ter habilidades para analisar as informações de forma crítica e, assim, não cair em fake news. Um dos projetos que buscam combater a desinformação por meio da educação midiática é o Observa Redes, promovido no Colégio Estadual Ateneu. O projeto existe há 2 anos e se tornou uma disciplina eletiva, que conta com a participação de mais de 40 alunos. O professor Rony é um dos responsáveis pelo Observa e explica como ele surgiu. Num cenário de polarização política muito forte, 2022, e aí eu dou aula principalmente, sou professor de português, dando aula para 3º ano e focado em redação. E aí qual é a minha metodologia? Eu trabalho toda semana com um tema de redação diferente. E toda aula eu trago material para reforçar o repertório desses estudantes, e aí teve uma aula que o eixo temático era meio ambiente, e eu trouxe alguns dados sobre a quantidade de agrotóxicos que eram liberados no Brasil nos primeiros meses dos últimos presidentes. E aí eu dei a informação, estava lá no quadro sendo projetado, e eu sempre faço questão de toda a informação que eu trago incluir a fonte, já para eles acostumarem com essa ideia de verificar as fontes para ter certeza da informação que está sendo dita. E um aluno me questionou. Era uma turma bem polarizada, um lado era um candidato X, outro lado era um candidato Y, e esse aluno questionou, professor, porque de certa forma o dado afetava o candidato dele. Ele questionou, professor, essa informação está correta? Eu disse, tem a fonte aqui, se você quiser procurar. Ele disse, não, vou fazer o seguinte, eu posso tirar foto? Eu disse, pode, fica à vontade, que eu vou perguntar a outras pessoas para ver se é verdadeiro. Isso me deixou inquieto ali, que outras pessoas são essas? Que fonte é essa que ele vai buscar, que não a fonte que está ali, né, que trouxe a informação para a gente? E aí, diante disso, eu comecei a questionar alguns colegas de turma dele, professor, ele está em várias bolhas de desinformação, você entra nas redes sociais dele, ele compartilha desinformação, e eu tomei uma decisão, que foi criar um perfil fake e fui para dentro dessas bolhas. E aí, circulando nessas bolhas, você vai descendo certas camadas de desinformação cada vez mais pesadas. Eu disse, caramba, eles são jovens, estão em formação e estão dentro de espaços que têm uma linguagem muito similar a deles e que usa esses estudantes para poder propagar mais desinformação. Então, a partir daí, surgiu a ideia do observatório. O Observatório busca combater a desinformação por meio de um trabalho de busca e verificação nas redes sociais. A gente divide da seguinte forma, a gente pega as principais redes sociais, então Twitter, TikTok, Instagram, e a gente acabou trabalhando também com o Facebook, e dividem esses alunos para que eles, primeira fase, fase teórica, né, eles vão entender o que é desinformação. Então eu fiz uma capacitação pelo Educamídia, para me tornar multiplicador da educação midiática, e lá eu adquiri todo o conhecimento, expertise e os materiais para poder trabalhar desinformação com eles em sala de aula. E aí, feita essa fase teórica, eles são divididos em grupos, e esses grupos vão para as redes pesquisar, identificar, né, coletar, monitorar e coletar essas desinformações. E aí eles vão discutir qual é o tipo de desinformação, colocar qual é o perfil que está compartilhando, qual é o objetivo dessa desinformação. E aí a gente conseguiu fazer uma planilha e identificar qual é a rede social que mais propaga desinformação. Inclusive o TikTok entrou em contato com a gente para tentar, a partir do projeto, pensar em mecanismos e entender como barrar a desinformação dentro da rede social deles. Para combater as notícias falsas, o professor Rony traz algumas dicas para os jovens. Acho que é aquela coisa, né? Encontrou uma informação, desconfiou, está muito exagerada, sabe? O primeiro passo é
pesquisar, identificar a fonte. Normalmente, as fake news, elas têm um modus operandi ali, né? São perfis, normalmente, que não trazem rosto, o nome, né? Não é o nome da pessoa, é um nome que causa algum tipo de estranhamento. Então, ali você já pode identificar que pode ser um perfil fake e que normalmente vai inflamar. Vai pegar um momento, por exemplo, eleições municipais, as eleições que a gente passou. Então você percebe ali que vai cogitar e suscitar ou levantar informações dúbias que você pode, peraí, isso aqui está muito estranho, principalmente o exagero. E uma coisa que eu sempre falo normalmente, eu sempre procuro falar com eles, vamos associar as fake news porque elas trazem muito apelo emocional. Provoca ira, né? Por exemplo, agora está vivendo um momento das apostas. Provoca a vontade de enriquecimento muito rápido. Isso não existe. Então a gente detecta aí pontos de desinformação, características de desinformação. A ação já tem gerado resultados positivos, já que os alunos do Observa foram convidados a participarem de atividades em outras escolas estaduais. O professor Rony também destaca a importância da educação midiática para facilitar o acesso a informações confiáveis na internet. Hoje está cada vez mais fácil e rápido o acesso à informação, o acesso às tecnologias. Então é extremamente necessário que se fale de educação midiática nas escolas. É extremamente necessário que se traga a literacia digital, que se faça esse letramento em todas as áreas, não só em língua portuguesa. Eu trabalho com texto, trabalho ali, trago as mídias para aula, mas dá para trabalhar em todas as áreas. O professor de História dá para trabalhar, o professor de Sociologia, no Observa, trabalhamos juntos, eu e o professor Yuri, que é o professor de Sociologia. Então, enquanto a gente está trabalhando ali as minúcias e especificidades do texto fake, né, ele vem e traz o aspecto social, quanto isso impacta a sociedade. Uma coisa que eu percebi quando eu estava dentro das bolhas, e que eu sempre falo isso, eles são muito organizados. Esse pessoal que está desinformando, eles são muito organizados. Então, se eles são organizados, nós temos que ser muito mais organizados que eles. Porque senão eles vão capturar esses jovens, e esses jovens vão se tornar vetores de desinformação. A gente tem que fazer o trabalho inverso. Eles têm que se tornar vetores e multiplicadores de educação midiática. Na própria comunidade escolar, para evitar discursos de ódio, contra minorias principalmente, em casa, no bairro e para onde eles forem. É muito bacana porque o Observa tem 2 anos. Então nós já tivemos alunos que saíram do Observa e foram para jornalismo. Né? Então, poxa, que alegria a gente vai ter o Observa trazendo esse contato com o texto jornalístico, com a importância de se levar a verdade, que é uma base do curso de comunicação. Então a gente sabe que lá ele vai se tornar um profissional que também vai combater a desinformação de alguma forma, ou dentro da universidade ou fora, quando for para o mercado de trabalho. Uma das integrantes do Observa é a estudante Clara Almeida, de 17 anos. Ela atuou no projeto durante o período eleitoral em que o Observa realizou uma parceria com o veículo de comunicação independente, Mangue Jornalismo, e a Ladata, que é uma liga acadêmica voltada à análise de dados. Eu tenho 17 anos, então foi o meu primeiro voto, a minha primeira vez entrando, né, numa câmara, numa caixinha de eleição para poder colocar ali e exercer a minha cidadania. Então fazer parte desse projeto modificou totalmente meu pensamento. Eu estudei muito mais sobre os candidatos do que eu estudava na época que eu até mesmo não votava, mas que já falava um pouco sobre o assunto. Então o Observa foi uma coisa que realmente modificou esse meu pensamento e me fez querer ir atrás de ainda mais informações sobre a educação midiática e tudo que ela pode nos proporcionar. A estudante, que pensa em fazer relações internacionais, acredita que o projeto contribuiu para mudar a sua percepção sobre o que é consumido na internet. Porque a partir do momento que a gente é adolescente, em 2024, a gente tem uma perspectiva diferente sobre o que são as redes sociais. Então, além do trabalho que eu fiz com a Mangue, com a minha parceira Adília, que não pôde estar aqui hoje, mas além desse projeto que a gente teve com a Mangue em si, de cobrir as eleições, a gente ia todas as quartas-feiras para a sala de aula, eram 2 horários seguidos para a gente checar informações. Então, a gente entrava em todas as redes sociais e procurava essas fake news. E a gente tem alguns tipos de diferentes tipos de fake news, são escalas. Então, existe um tipo de fake news, e desinformação, na verdade, né? Um tipo de notícia falsa, que é a notícia falsa por meio do humor, né? Então, de novo, você sendo adolescente de 2024, você tem um outro tipo de perspectiva. A primeira vez que eu me deparei com uma notícia dessas, que era uma notícia muito humorástica, no sentido de ninguém acreditaria que aquilo ali era mentira, que aquilo ali era verdade, no caso, porque claramente era humorístico, mas ainda assim era desinformação.
Então, a partir do momento que você tem que combater até mesmo isso, você muda completamente sua perspectiva, porque eu era uma das pessoas que curtia, comentava e dava risada sobre o assunto. Mas a partir do momento que eu notei que aquilo ali impactava pessoas, e existiam pessoas que acreditavam naquilo, e de que aquilo influenciava inúmeros resultados de diversas pesquisas, por exemplo, foi que eu comecei a me educar mediaticamente e mudar o meu jeito de ser em relação ao assunto. Um projeto em parceria com o Observa é a Liga Acadêmica de Ciência de Dados, a LADATA, que pertence à Universidade Federal de Sergipe. Um dos seus fundadores é o estudante Túlio Góes. Recentemente a gente conduziu um projeto junto com a Mangue de Jornalismo e o Observatório de Desinformação do Ateneu, que foi o Mangue de Checagens, né? No qual a gente montou um consórcio para poder acompanhar as eleições, né? Fazer matérias jornalísticas baseadas em dados, né? Produzir esses conteúdos baseados em dados, que foi aí um projeto que marcou bastante a nossa trajetória, no qual a gente trabalhava com os dados abertos, então os dados principalmente do TSE, e a gente fazia todas as análises. Então, assim, como era o perfil do eleitorado sergipano, a gente fez uma análise que foi bem recebida, que foi no estilo de Siga o Dinheiro, né? No qual a gente fez um dossiê com as 20 candidaturas que mais tiveram dinheiro, né? Que tiveram um patrimônio maior, que também foi uma coisa que acabou rendendo bastante visibilidade para a Liga e foi um projeto muito importante também. Então, recentemente a gente tem atuado principalmente nessa parte. Além disso, Túlio também explica que existem mecanismos que ajudam a distorcer os dados estatísticos e, por isso, é necessário compreendê-los para não ser enganado. A gente tem algumas camadas da desinformação, né? A gente tem, com as pessoas, a gente tem um argumento de autoridade. Então, muitas vezes, uma pessoa que se passa por algum cargo de poder ou por alguma titulação, que ela pode até ter, mas que não significa nada além daquele certificado, daquele papel. Então, são pessoas afirmando que tal coisa acontece, né, daquela e daquela forma, só que ela não apresenta nenhum tipo de evidência para aquilo, tá? Então, isso é uma coisa que acontece muito na população, né? Então, as pessoas, elas acompanham uma pessoa que é médica, principalmente na área da saúde, né, que é médica, que é fisioterapeuta, e acabam acreditando piamente no que aquela pessoa diz porque ela é formada, né? Então, ela tem algum grau de autoridade em cima daquele conhecimento. Outra coisa que acontece muito é quando a gente pega os dados que são espalhados, principalmente em campanha eleitoral, né? Então, assim, 80% da população acredita que, por exemplo, que as cotas são algo ruim. Só que eles não dizem como foi feita aquela pesquisa, quantas pessoas participaram daquilo ali. Então, assim, a parte primordial é que o essencial está naquilo que não foi dito, né? Então, você tem muita gente chegando para fazer afirmações extraordinárias sem dar o mínimo de prova. Então, um cuidado que a gente precisa ter, principalmente, é checar a fonte de onde vem aquilo. Então, quando a gente tentou trabalhar isso no projeto da Mangue, a gente buscava os dados oficiais e deixava bem claro, gente, isso aqui é do TSE, tá? Então, é do Tribunal Superior, são os dados abertos que eles mesmos forneceram. A gente só faz o nosso tratamento para poder exibir aquilo da melhor maneira para a população. E outras pessoas não. Elas conduzem pesquisas que elas chamam de independentes, que não é uma forma correta de conduzir. Atualmente, mais de 15 jovens compõem o projeto e atuam principalmente na área da engenharia da computação. A estudante Naila Chagas é diretora de marketing e comunicação no projeto e explica sobre o seu trabalho na Liga. A minha atividade principal é justamente trazer tanto visibilidade para a Liga Acadêmica, quanto trazer informação para quem acompanha a gente. Alguns dos projetos da diretoria de marketing envolvem tanto trazer visibilidade para algumas mulheres brasileiras na ciência. Então, no próprio Instagram vai ver algumas postagens que tanto referencia mulheres na ciência ao redor do mundo, quanto referenciam cientistas brasileiras mesmo. E trazer realmente alguns conceitos básicos da ciência de dados que são úteis no nosso dia a dia. Um dos posts até que você trouxe, né, que foi Os Dados Nunca Mentem, ele foi um projeto muito bacana de fazer e que o foco era justamente trazer para o cidadão comum, para quem não está inserido no meio que a gente está, um pouco da visibilidade que a gente tem, um pouco da forma de enxergar que a gente tem. Outro integrante é Sérgio Manhães, que é diretor de projetos. O estudante dá dicas de como não cair em fake news. Quando você achar um link, eu digo que sempre que você vê algo que é muito bom, desconfie. Por exemplo, se você vai ganhar algo de graça, se você vai receber um salário muito bom por uma proposta que você recebeu, por exemplo, no seu WhatsApp, suspeite. Então, eu sempre digo, procure fontes, tente ser mais, como o Túlio falou, ser mais cético em relação ao que chega no seu WhatsApp, aos seus ouvidos também. Então, procurem fontes,
procurar suspeitar e desconfiar de tudo que chega para você na internet. E fazer esse curso te ajudou a ter uma percepção melhor das coisas que você olha? Sim, tanto na parte realmente das notícias falsas, quanto na parte de você analisar uma aplicação. Você vê se uma aplicação ela é realmente tão bem feita, você pode ver se aquele anúncio pode ser prejudicial e coisas assim. Então a gente começa a ver as aplicações, a gente começa a ver as soluções de uma maneira um pouco mais analítica, tentar ver um pouco mais de como ela foi feita, por que ela foi feita, qual é o objetivo daquilo. Cauã Machado participa do projeto desde abril de 2024 e explica a importância de ter qualidade no acesso à informação. Tem muito se falado, na verdade, sobre o exercer da vontade popular, o exercer da democracia, e realmente esse é um direito e dever muito importante que o cidadão esteja participando desse processo. Mas esse exercício desse direito, ele é feito quando existe qualidade no acesso à informação. Quando essa qualidade no acesso à informação não existe, a gente começa a ter problemas de diversas naturezas. Então, nosso objetivo aqui na Ladata, o nosso foco no projeto, desde o início, foi esse compromisso em qualidade, em fonte, em metodologia. Então, a gente teve os nossos dados diretamente da base TSE, dados abertos. Então, são dados que o cidadão hoje pode ir lá, abrir seu computador, ter acesso às planilhas, ter acesso a tudo isso que parece ser algo meio místico, algo que a gente não sabe de onde saiu. Não, tá lá. É para o cidadão averiguar e exercer também o direito de transparência das informações públicas. E essa foi a nossa intenção aqui. O estudante de Engenharia da Computação Lucas Feitosa também é membro efetivo da Liga e aponta que diversas áreas se integram com a ciência de dados. Eu entrei justamente na Ladata para trabalhar com dados exatamente por causa disso, porque é uma área interdisciplinar, porque a gente trabalha com computação, mas nunca é computação pura, né? Porque a gente está trabalhando aqui com jornalismo, a gente está trabalhando com política, sabe? Se alguém me fala quando eu sou criança que eu vou trabalhar com computação e jornalismo, eu não acredito, né? Então, toda essa questão aí, tá trabalhando aí no social, trabalhar com áreas diferentes e mais pessoas diferentes, eu acho que é a grande chave da área e muito recompensador. Eduarda Mascarenhas, de 18 anos, atua como secretária-geral do projeto desde 2023 e entende que a ciência de dados pode contribuir para combater a desinformação. A ciência de dados, ela tá ali em frente combatendo a desinformação. Quanto mais você aprende sobre dados, sobre como funciona tudo por trás do que a gente vê ali dentro por exemplo, reportagens, pesquisas, analíticas, estatísticas, tudo que quando você começa a aprender sobre dados, você entende que muitas vezes aqueles dados são manipulados para você acreditar em alguma coisa. Então, quando você estuda sobre isso, você começa a aprender a motivação por trás dessas coisas. Então, assim, eu acho que você estudar a ciência de dados não só tipo como uma área, e sim às vezes como hobby ou para interesse pessoal, é muito importante, porque você começa a ter outra visão do mundo, do que você está vendo ali, principalmente em questão de política, né, que é como a gente tem uma divulgação enorme de informações, de dados. Então é muito importante a gente aprender sobre, para conseguir reconhecer o que é certo, o que é errado, uma informação verdadeira. Além dos jovens estarem propensos a cair em fake news, uma pesquisa mostrou que os idosos podem compartilhar até 7 vezes mais notícias falsas do que pessoas de 18 a 29 anos. Por isso, a Central Única das Favelas de Sergipe, a CUFA, tem um projeto chamado Mais Conectados, voltado à educação midiática, principalmente do público idoso. O professor Rafael atua nesse trabalho. O Mais Conectados nasceu da necessidade de dar letramento digital aos nossos idosos, certo? A maior dificuldade que na época o pessoal que projetou lá do Porto Nantas percebeu é que, além de não terem tanta afinidade tecnológica, existiam as questões familiares. Filhos e netos que não queriam ajudar os pais a aprender a usar a tecnologia, ou até casos de aversão de fato à tecnologia, não querer pegar um dispositivo móvel e tudo mais. Então o curso veio como uma possibilidade de uma forma mais carinhosa, né? Não deixando de ser técnica também, mas de uma forma mais humanizada, vamos colocar assim, de dar letramento digital a esse público com mais de 60 anos. O professor explica sobre o trabalho cuidadoso na verificação das informações. Nesse público do 60+, uma coisa que acontece muito é o comportamento de manada. Eles vêm primeiro e querem fazer primeiro. Então, às vezes, não buscam nenhuma fonte, coisa do tipo, simplesmente só propagam a informação. Então, aqui eu tenho um cuidado muito grande. Até nos slides anteriores eu estava mostrando sobre isso.
A gente pega algumas notícias que publicam em portais que parecem verdadeiros, tem um texto com a estilística bem jornalística e tudo mais, ó. Mas vamos checar aqui as informações, vamos cruzar com outros pontos, vamos consultar outros meios de comunicação, vamos checar se é verdade. Aí sim, se for verdade, a gente publica. O projeto está em sua segunda turma e já atendeu 60 alunos. Uma delas é a dona Maria Lúcia, de 71 anos. Eu conheci o projeto aqui no CRAS porque eu já faço parte desse grupo de idosos, né? E nós estávamos numa reunião, eles veio de uma reunião e tudo, e eu me interessei, estou aqui e só saio no final, em nome de Jesus. A senhora disse que não sabia muito mexer. Não sabia. Só ligar e atender. Hoje eu já sei passar mensagem, entendeu? Hoje já posso conversar com alguém, não é assim? A senhora disse que queria entrar nas redes sociais. Entro nas redes sociais, gosto muito de cozinha, de cozinhar, vou atrás de receitas, entendeu? De vídeos. Vou atrás gosto de fazer vagonite, que é um bordado, não sei se você sabe. Aí vou procurar coisas para ter tirando as amostras e daí por diante. Apesar de utilizar as redes sociais, Dona Maria está atenta para não cair em fake news. Ele me ajudou muito a identificar, sabe por quê? Porque assim, às vezes, por exemplo, eu gosto do TikTok, né? E ele tem muita mentira, sim, né? Assim, muitas coisas que aumentam. A gente fica olhando muitas coisas para passar o tempo, para rir, mas sabe que é falso, é mentira. Dona Lenita, de 80 anos, é uma das 12 alunas dessa turma e disse que não sabia mexer no celular. Nada, nem chamar, porque eu acho muito difícil apertar o dedo, tá teclando. Eu achava muito difícil. Agora, depois das aulas, que o professor é ótimo, tanto Rafael como o Isaac, é um dos melhores que eu já tive na minha vida. É mesmo, é gente boa. Aí eu aprendi, mais ou menos. E aí, o que a senhora aprendeu até agora? Assim, fazer chamada, que eu não sabia. Aí bota assim, aparece a teclinha para escrever, que eu não sabia. Com todo esse aprendizado, o objetivo do projeto é se expandir e atender 240 idosos. Uma luta contra a desinformação que não para, seja qual for a idade. Comigo é a segunda turma, mas temos outros professores também por aí, em outros casos, fazendo a mesma atividade. O curso não foca apenas só celular, smartphone, a gente foca também em computadores. Então, letramento digital em uso de dispositivos móveis, celulares, smartwatches, fones de ouvido, caixas de som, TVs e computadores.